Em Mateus capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, durante os dias do seu ministério, ele declarou que ele estava ungido com o Espírito Santo, como diz o profeta Isaías no capítulo 61, para libertar os oprimidos e dar vista aos cegos e curar todos os oprimidos do diabo. Ele fez isso durante 3 anos e meio, ele treinou os discípulos para fazerem isso. Então, os 12 discípulos que viveram com Jesus até a sua morte, eles curavam os enfermos e libertavam os oprimidos do diabo. E não só os 12, mas ele teve uma ocasião que ele separou 70 e os enviou de 2 em 2 para que curasse os enfermos, para que ressuscitasse os mortos, limpasse os leprosos. E ele diz: de graça vocês receberam e de graça dai. Então nós sabemos que é a vontade de Deus a cura para os nossos corpos. Mas hoje, a maior necessidade da igreja na face da terra é essa redescoberta da vontade de Deus. Quando falamos da vontade de Deus, há um equívoco religioso muito grande sobre esta frase, a vontade de Deus. E ela tem sido o maior impedimento para recebermos a cura que Jesus providenciou para nós na cruz do Calvário. Quando você ora por um enfermo, por você mesmo, e você não tem certeza que é a vontade de Deus, então você inclui na oração: faça isso se for a tua vontade. Como quem dizendo: eu não sei qual é a tua vontade, e deixa com Deus. Mas não é mais uma questão de deixar com Deus. A Bíblia nos ensina a fazer a oração da fé para curar os enfermos. A Bíblia nos mostra que o conhecimento, os nossos direitos como filho de Deus é a cura, assim como a libertação do pecado. Os textos da palavra de Deus, eles estão sempre ligados. Em Isaías diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. E Isaías diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Pedro também diz exatamente isso, que Jesus levou os nossos pecados no madeiro, no seu próprio corpo, e pelas suas feridas nós somos curados. Então, na redenção, na remissão, no preço que Jesus pagou, está incluído o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, a justiça que Deus acredita a nosso favor e a cura, a libertação para as nossas vidas. Um versículo poderoso está em Romanos 11, aliás, Romanos 8, versículo 11, que diz que se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nossos corpos mortais, nós somos vivificados por esse Espírito que habita em nós. Então, hoje, eu recomendo a você ouvir a leitura deste livro. Eu estou querendo ganhar tempo e, ao mesmo tempo, te dar oportunidade para você
descobrir por você mesmo, ouvindo a leitura deste livro, as bênçãos que estão prometidas, que são suas e que você deve usufruir. Por favor, não me leve a mal, mas eu vou insistir com você. Leia e me dê um retorno. O que você achou? O livro está dividido em capítulos pequenos, de 15 minutos mais ou menos cada um, e você pode ir lendo e de repente você vai concluir a leitura do livro todo. E eu vou recomendar outros, porque é a nossa necessidade. Se nós queremos trazer o reino de Deus, queremos viver o reino de Deus, a demonstração de que o reino de Deus está e que nós estamos no reino de Deus é exatamente isto. Vou ler um outro texto aqui em Mateus, no capítulo 12, quando trouxeram então a Jesus um endemoniado que era cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? No entanto, os fariseus, ouvindo isto, murmuraram e diziam: ele expulsa demônio por Beelzebul, o principal dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade e casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsaram vossos filhos? Jesus está dando um checkmate nesses religiosos. E Jesus acrescentou: portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Os filhos seriam os juízes daqueles religiosos. E Jesus acrescentou desta maneira: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, a demonstração no tempo de Jesus de que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus estava ali entre eles, era por causa da manifestação do poder de Deus, da libertação. Jesus perdoava aqueles que precisavam de perdão, Jesus dava vista àqueles que precisavam de visão, Jesus curava a surdez, Jesus curava os paralíticos, os coxos, os aleijados, Jesus limpava os leprosos, Jesus ressuscitava os mortos. Então o reino de Deus chegou. E o reino de Deus não foi embora ainda. Nós estamos proclamando o reino de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro da igreja. Depois da morte de Jesus Cristo, da sua ressurreição e ascensão aos céus, os seus discípulos ficaram com a responsabilidade. E na grande comissão Jesus disse que nós íamos por todo o mundo pregar o evangelho e nós íamos impor as mãos sobre os enfermos e eles iam ser curados. E Pedro fez isso nas suas pregações, ele curava as pessoas, até a sombra de Pedro curava as pessoas. Paulo fez isso e curava os enfermos. A roupa do seu corpo, os seus aventais de trabalho, ele era levado para pôr sobre os enfermos que não podiam vir e onde Paulo não podia chegar, e eles eram libertos por esses atos de unção do poder de Deus que havia dentro deles. E essa é a grande descoberta que nós precisamos fazer nesses dias. A maior necessidade que temos hoje é de ver Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estando presente em nossas vidas, nos restaurando em todos os sentidos, nos dando plenitude de vida e vida com abundância. Eu te incentivo, te encorajo, estou ao seu lado, quero ler com você esse livro maravilhoso de Dr. Kenyon, Jesus, aquele que cura. Por favor, um grande abraço, fique com Deus.